Fala, galera! Vamos lá para mais uma aula? Deixa eu começar falando para vocês um negócio muito importante. Todo projeto, para dar certo, precisa de um bom planejamento. Então, nas cirurgias, não é diferente. Todo planejamento prévio vai te dar sucesso durante o teu procedimento. Então, vamos continuar mostrando para vocês como fazer um bom planejamento prévio para que a sua cirurgia ocorra toda tranquila, sem nenhum problema, beleza? Vamos começar com a segunda parte sobre o preparo da sala operatória. Beleza, galera? Então, vamos lá. Olha só. Primeira coisa que eu preciso entender é sempre eu preciso estar com o meu checklist de material que precisa estar na sala, do material que o circulante precisa me prover, indo buscar na farmácia, ele precisa estar na sala, e para que isso não falte no momento da cirurgia, eu preciso me programar, tá certo? E a gente fez uma programação aqui, e eu vou explicar essa programação para cada tipo de cirurgia, de todo o material que a farmácia pode prover para a gente. Beleza, galera? Vamos lá. Dentro das cirurgias que a gente atende, nós vamos começar com as cirurgias cervicais. A gente tem, dentro desse grupo, as cirurgias mais comuns, que são as cirurgias cervicais anterior, cervical posterior, nós temos as risotomias cervicais, nós temos também a endoscopia de coluna cervical. Então, eu vou mostrar para vocês como organizar o pedido de farmácia para cada uma dessas cirurgias. Então, olha só, no caso das cirurgias cervicais anterior, aquelas que o acesso são feitos por via anterior, eu me organizo da seguinte forma: eu separo os materiais de acesso, os materiais de hemostasia, os materiais de sutura e os materiais complementares. Essa foi a maneira que eu encontrei para me organizar mais fácil e para que eu não esqueça nenhum deles na hora de montar o meu checklist. Durante um longo tempo do meu trabalho, eu fiz esse checklist em casa, deixava impresso, pronto, e levava uma quantidadezinha na pasta já. E quando eu chegava no centro cirúrgico, que eu encontrava com o meu circulante, dava aquele bom dia, dava aquele boa tarde, e dizia, galera, trouxe a nossa lista de compras. E o circulante ficava assim meio surpreso, e você puxava da pastinha, tá aqui, ó. Essa aqui é a nossa lista de compras da farmácia. E o circulante fica extremamente feliz, porque ele sabe que ele vai dar apenas uma viagem na farmácia durante a sua cirurgia. Você não vai incomodar aquele profissional ali durante a cirurgia. Está faltando tal coisa, pega aquilo outro, tá certo? E fazer uma programação dentro do esperado é o normal, mas fazer uma programação dentro do esperado e já calculando os imprevistos cirúrgicos, nossa, isso é fantástico. Então, tudo que acontecer na sua cirurgia, você está pronto para resolver e está tudo ali dentro da sala. Jonas, tem problema estar na sala a mais? Não, porque vai devolver, você não vai usar, tá certo? Então, é melhor que esteja na sala do que no momento do imprevisto ele ainda ter que ir buscar, tá certo? Então, vamos lá começar a nossa lista de materiais para cirurgia de cervical anterior, tá certo? São as artrodeses ali que a gente faz, corpectomias. Basicamente, são essas cirurgias que nós fazemos pelo acesso anterior. Artrodeses cervicais, sejam elas com cage com trava ou cage com placa, ou sejam elas corpectomias. A gente engloba este grupo de material aqui para atender essas cirurgias. Então, vou explicar o porquê de cada coisa e como que a gente encaixa, tá certo? Então, vamos começar pelo material de acesso. Então, aqui no material de acesso, a gente tem um material ali de diérese, né? Então, a gente tem ali as lâminas de bisturi que a gente precisa ter. Por que que eu separo uma 23, uma 15 e uma 11? Porque tem cirurgião que não gosta de incisar a pele com a 15. Ele gosta de incisar com a 23, porque ele acha que a lâmina de corte é maior, é mais difícil perder o fio, então ele gosta de começar com ela. Já outro cirurgião, de uma outra escola cirúrgica, acha que para cortar aqui na cervical anterior, é muito mais delicado usar uma lâmina número 15, pelo tamanho dela, pela delicadeza do fio de corte, então ele prefere assim. E existe uma terceira classe de cirurgião, que o que ele faz? Ele faz a pele, a epiderme com a 23, aí ele despreza essa lâmina, depois ele entra com a 15 para entrar um pouco mais profundo até a hipoderme. E daí ele entra com bisturi elétrico.
Então, eles chamam de lâmina de fora, lâmina de dentro e elétrico, para ele poder fazer o acesso. Isso varia de escola para escola e eu preciso estar ciente disso, para que eu evite de faltar uma delas e eu não, pelo fato de eu não conhecer o cirurgião, eu monto as três na mesa e está tudo certo, tá bom? Então, lâmina 23 montada no cabo 4, lâmina número 15 no cabo 3 e lâmina número 11 montada no cabo número 7. Lâmina 11 no cabo 7, porque o cabo 7 ele é um cabo mais estreito, mais longo, ele serve para você fazer a janela de acesso do disco. Então, vai ter vários afastadores ali, e o cirurgião precisa de um cabo longo e fino para poder entrar naquele espaço com maior delicadeza, vai ter pouco espaço para ele trabalhar, então ele vai precisar entrar com aquele, como se fosse a ponta de um dedo, para que ele possa fazer aquela janela de acesso naquele disco. Beleza? Placa de dispersão. Isso aí já está inerente ao bisturi elétrico. Alguns hospitais, essa placa já está anexada ao bisturi, aquela placa de metal, precisa botar o gel para poder fazer o gel de contato, para você colocar ali embaixo do paciente. Outras instituições você vai encontrar a placa descartável, e essa placa, ela vem da farmácia, você precisa solicitar para o circulante, dizer para ele que vai usar bisturi elétrico e que essa placa vai ser utilizada. Beleza? Placa do bisturi elétrico. Outra coisa, película adesiva incisional. Existem duas situações de fornecimento desse material. Hospital público, alguns sim, outros não. Hospital privado, quais são essas duas situações que você tem o fornecimento desse material? A primeira, vem junto com a PME. A segunda, é material do hospital de alto custo. Então, você precisa solicitar da farmácia, esse material vem da farmácia, e você precisa dizer para o circulante que esse material precisa vir e ser anotado como material de alto custo, tá bom? Kit campo universal. Esse kit é aquele kit descartável de campos, ele vem com 2 aventais, e ele cobre a mesa, e a gente já conhece, cobre o paciente, cobre a mesa de maio, e esse campo tem vários modelos, tem o tipo U, tem o universal, tem o ginecológico, tem o campo da URO, cada um tem a sua característica específica de organização de campos e tipos de campos para cada cirurgia específica. Para cirurgia de coluna, nós vamos usar mais conhecido como 4 partes ou kit universal. A gente vai ter um superior, um inferior, nós vamos ter 2 laterais, um campo com bolso e a capa de malha. Basicamente, vem isso e 2 aventais. Beleza? Eu coloquei aqui também caneta de bisturi monopolar. Alguns hospitais, tanto públicos quanto privados, essa caneta ela já vem no kit de farmácia. Algumas vêm do CME, né, que são reprocessadas, e outras vêm da farmácia porque elas são itens descartáveis e naquele hospital adotou como protocolo que não será resterilizado e sim será um material descartável. Então, isso vai depender de instituição para instituição. Na dúvida, peça da farmácia, que se não for de lá, o máximo que vai acontecer é passar um risco na sua lista e está tudo certo, não tem nada errado. Beleza? Saindo do acesso, a gente vai para hemostasia. Esse ponto ele é crucial, porque no momento do sangramento, não dá para eu pedir para o circulante ir buscar, porque está sangrando e eu preciso resolver aquele problema urgente. Então, eu preciso já ter isso em sala ou na minha mesa, de preferência na minha mesa, beleza? Aberto, pronto para o uso. Quem são esses caras? A primeira delas é a malha de celulose oxidada, o famoso Surgicel, conhecido, falando na marca, o Surgicel, o Curacel. Existem outros nomes que eu até nem lembro agora, mas são nomes comerciais. Mas o mais conhecido, o mais famoso é o Surgicel. Eu não vou pedir para o circulante malha de celulose oxidada, regenerada, que talvez ele não saiba nem de onde que vem isso. Então, eu já peço o Surgicel. Se não tiver Surgicel, aí você chama, então dê Curacel. Ah, Curacel tem. Então, já se liga nos nomes de mercado que tem isso. O Surgicel e o Curacel são as duas marcas que mais tem nos hospitais. Você vai se deparar muito com essas duas marcas, tá bom? Tem um chamado Surgitel, ou Surgitec, se não me falha a memória. Ele é um plástico branquinho, e na capa ele é laranja e azul. Vem Surgitel, ou Surgitec, se não me falha a memória, é isso. Esse eu vi em um hospital só, mas você pode usar esse nome também, porque às vezes o circulante nem sabe o nome Surgicel, porque não é o que tem ali, não é o que ele está habituado a ouvir.
Então, ele vai acabar dizendo que não tem, e você vai ficar, poxa, e agora como é que eu faço? Né? Então, vamos lá. Saindo do Surgicel, para dar malha de celulose, a gente vai para a esponja hemostática, que a gente precisa ter na sala também. Nem sempre a gente põe na mesa, mas a gente deixa na sala, porque em alguma situação o cirurgião pode precisar de um hemostático que absorva o máximo de conteúdo líquido daquela região. E a esponja hemostática, ela absorve ali até 40 vezes o seu peso em líquido. Então, é um hemostático excelente para se ter ali para uma urgência de um sangramento onde ele precisa absorver o máximo de líquidos possível para limpar aquela área, para ajudar ele a fazer a hemostasia daquele lugar. Então, a gente tem o Gelfuan, o Hemospan, o Curospan, que são nomes comerciais dessa esponja hemostática que você pode pedir no hospital. Ó, vê o Gelfuan, vê o Hemospan. Ah, não tem Gelfuan? Tem Hemospan? Tem Curospan? E aí você vai falando esses nomes comerciais que talvez não tenha o Gelfuan, que é o mais comum, que é o que todo mundo conhece, mas um desses outros pode ter alternativas. Isso pode te ajudar também. Compressa neurocirúrgica faz parte do contexto de hemostasia. A compressa neurocirúrgica ela tem vários tamanhos, de 25 por 25, 76 por 76, vários tamanhos. Eu, Jonatas, prefiro pedir sempre o maior tamanho. Mas, Jonatas, por que você pede sempre o maior tamanho? A minha sugestão de pedir sempre o maior tamanho é porque se ela vem do tamanho pequenino, eu só consigo cortar ele nos formatos menores, eu não consigo fazer uma compressa maior. Então, eu peço no maior que eu corto em todos os tamanhos que eu quero. Normalmente, eu corto na mesa de 3 a 4 tamanhos para uma cirurgia cervical. Tá? Se for uma cirurgia cervical convencional. Se for uma cirurgia cervical, se a gente for tratar ali tumores medulares, eu já corto tamanhos menores. Eu vou de 4 a 5 tamanhos diferentes, desde o menorzinho até o maior, que é o tamanho da compressa 76 por 76. Então, é importante que a gente fique atento ao tamanho da compressa que você vai usar. Eu sugiro que você peça a maior e você consegue ter um controle melhor do tamanho dessas compressas neurocirúrgicas, beleza? Cera para osso também é um outro tipo de hemostático, ele é utilizado sob pressão, tá bom? E ele é essencial nessa cirurgia porque a gente vai desgastar o osso com broca, a gente vai tirar pedaços de osso, de osteófito, no caso, com Kerrison. Então, numa dessas regiões pode sangrar, ter sangramento ósseo, e a gente vai precisar da cera para osso para poder resolver ali aquele sangramento ósseo, para que a cirurgia possa seguir sem nenhum problema, beleza? E as compressas cirúrgicas, que são aquelas compressas que a gente já sabe que são usuais em todas as cirurgias. Você pode pedir compressinha ou compressa maior. No caso da cirurgia cervical, a compressa maior resolve porque vai servir para enxugar as mãos e é um campo muito pequeno operatório. Quando ele for secar lá dentro, a maioria das vezes ele não usa compressa, ele vai usar uma gaze montada ali para poder secar o local dele. Beleza? Eu gosto de pensar nos fios de sutura, logo depois de falar em hemostasia. Por que fio de sutura? Porque esses caras eles precisam estar na mesa. Normalmente as cirurgias cervicais não são cirurgias muito demoradas, são cirurgias curtas. Demoram em média aí 1 hora e meia, mas tem cirurgião que fazem 40. Eu já fiz uma cervical de 20 minutos. É um negócio assim que parece, nossa, você está exagerando. Não estou. Eu estive numa cervical de pele a pele 20 minutos, um queijo com travo. E é impressionante que se essas coisas não estiverem na mesa, o cirurgião vai colocar esse tempo a mais na tua conta, instrumentador. Então, vai dizer, eu demorei por causa de ti, porque tu é lento, porque tu não te programa. Então, fique esperto, então já deixa tudo na sala. Fio de sutura, galera. O cirurgião quando ele fizer o acesso, ele vai fechar apenas dois planos, o muscular e o subcutâneo. Tá? Alguns cirurgiões vão preferir fechar a pele com pontos hipodérmicos. Se você tiver no SUS, ele vai fechar com pontos simples de nylon. Tá bom? Nylon 3, um nylon 4, ele vai fazer isso. Mas, na maioria das cirurgias, o cirurgião vai fechar ali com ponto hipodérmico, seja ele com nylon, seja ele com monoclino. Então, a gente separa ali para a sutura do plano mais muscular e subcutâneo o Vicryl 2. Tá? A gente deixa ali umas 2, 3 unidades já postos, montada no nylon, montada no porta-agulha, para poder atender o cirurgião na hora que ele começar a fazer a sutura. Tá bom?
a gente vai deixar na sala nylon 2, nylon 3 e nylon 4. Para que nylon 2? Para que ele possa fixar o dreno, tá? E eu vou já chegar no dreno. O nylon 3, alguns cirurgiões utilizam o nylon 3 para fixar o campo na pele, tá bom? Se você está num hospital onde não tem a película adesiva, o cirurgião fixa o campo na pele. Ele vai fixar ou com nylon 2 ou com nylon 3. Como trata-se de pescoço, é uma região mais delicada, pode ser que ele use o 3, mas vai ter algum cirurgião que vai preferir fixar com nylon 2. Tenha os dois na sala, porque dependendo da preferência, você vai poder atendê-lo sem que ele possa dizer, nossa, você não botou, por que não botou, enfim. Vamos fugir disso e ser excelentes no nosso trabalho por uma boa programação. Tá certo? Prolene. Jonatas, por que você coloca Prolene na sua lista? Galera, não é comum, é raro, mas pode acontecer de haver lesão na dura-mater. E toda vez que tem lesão de dura-mater, você precisa fechar. Então, existem alguns recursos. O cara pode dar ponta, ele pode usar cola de fibrina, ele pode usar selante dural. E, para isso, eu preciso estar com essas coisas, com esses itens na mesa. Tá bom? Então, o que acontece? Se acontece uma lesão de dura, a intervenção ela precisa ser imediata. E se esse fio ainda estiver na farmácia e não estiver na sala, você perde o time e isso pode dar problema na frente. O cirurgião, pá, beleza, tive um probleminha aqui, Prolene. Então, se o Prolene já estiver na sala, nossa, você ganhou um tempão, já monta o Prolene, já entrega na mão do cirurgião. Que Prolene é esse, Jonatas? É o Prolene cardiovascular, aquele que tem 2 agulhas, uma em cada ponta, tá bom? É muito importante a gente saber disso, porque tem o outro Prolene da geral, ele só tem uma agulha, ele é mais calibroso, ele é diferente. O Prolene que a gente usa para essa situação é o Prolene 4.0 ou o Prolene 5.0, de preferência é o 4.0, cardiovascular, com 2 agulhas na ponta. Beleza? Materiais complementares, galera. Olha só que legal. Eu classifiquei como materiais complementares porque são aqueles materiais que vão ficar de acessório na minha mesa. Seringa de 20, eu preciso ter quantas seringas de 20? 3. 2 para irrigação, presa no gel 14, uma em cada gel, como a gente já sabe, para poder estar irrigando. Você vai tirar o canhão do gel, que é aquele guia que faz a perfuração, e colocar só a parte de silicone na ponta da seringa. Vai servir para irrigação. Você vai montar 2 sistemas desses. E para que a terceira seringa? Na terceira seringa, você vai montar uma infiltração. Pode ser ela com vaso ou sem vaso constritor. Vai depender da preferência do cirurgião. Então, você já deixa os 2 na sala e já pergunta para o cirurgião se vai infiltrar no início ou no final. Quer com vaso ou quer sem vaso? E ele vai te dizer o que ele quer e qual a preferência da droga. Tá certo? Então, já deixa essa terceira seringa a postos e o anestésico para bloqueio infiltrativo no início ou no final da cirurgia. Tá bom? Capa de microscópio, como eu falei na aula anterior, os neurocirurgiões de regra usam e os ortopedistas nem sempre usam ou quase nunca usam. Mas se você já tem essa noção, você já sabe para quem pedir a capa, para que equipe pedir a capa e para que equipe não pedir a capa. Na dúvida, pergunte para o cirurgião, porque isso vai te ajudar. Beleza? Saco estéreo. Jonatas, que saco estéreo que é isso que você está falando? Sabe aquela capa que a gente põe no raio-x para poder proteger ele no momento da cirurgia, na hora que ele estiver entrando com os campos? Pois é. Existe uma capa dessa que vem da farmácia, ela é estéreo, é um saco que você põe. Tá? Ele pode vir da farmácia, se não ter o hospital não vier da farmácia, ele deve vir do CME, porque passa no Sterrar. E se não tiver na farmácia, no CME, provavelmente tenha no CME um de campo de pano. Não tem problema, tá? Eu botei na lista da farmácia. Se não tiver, você vai lá e risca da tua lista. Não há problema nenhum nisso. Mas em algum outro hospital que você for, talvez tenha, se ele estiver na tua lista esse item, isso vai te ajudar muito. Agulha 25x7 e agulha 40x12. Para que são essas agulhas? A 40x12 para eu aspirar o meu anestésico infiltrativo, para fazer a minha infiltração, e a 25x7 para eu poder infiltrar. Beleza? A infiltração, que foi o que eu já falei para vocês, que ela pode ser uma Chilo com vaso, uma nova bup com vaso, pode ser uma nova bup sem vaso, isso vai depender
preferência do cirurgião, beleza? E a gente precisa deixar, eu costumo, quando eu não conheço a equipe, quando eu não sei quem é, eu peço todas e deixo na sala, eu não preciso abrir. Quando o cara entra, eu pergunto, vai infiltrar no início ou no final? Prefere com vaso ou sem vaso? Chilo ou nova bupe? São as perguntas que eu faço para que o cirurgião olhe para mim assim, cara, que bacana, esse cara tá ligado aqui no que tem que acontecer. E ele já fica mais tranquilo e vai confiando mais em você, vai te dando mais liberdade, porque ele percebe que você sabe o que acontece na cirurgia. Beleza? Jonatas, para que serve essa sonda uretral número 8? O bisturi, ele tem uma ponta ativa muito longa. Então, o que eu faço? Eu corto um pedacinho da sonda número 8 e encapo a ponta desse bisturi, deixando só uma ponta bem pequenininha, mais ou menos ali 1 milímetro e meio, eu deixo ali de fora aquela ponta ativa. Por quê? Porque se essa ponta ativa for longa, na hora que ele for fazer a incisão, que ele começar a abrir aqui, se essa ponta lateral encostar, ela vai queimar um músculo que não é para queimar. Então, eu preciso deixar só essa pontinha ativa. Mas, Jonas, não é melhor pedir da OPME um eletrodo de dissecção de microcórtio? Sim, é o ideal. Mas e se não tiver? Como é que eu faço para resolver esse problema? Dessa forma. Sonda uretral número 8. Ela é bem pequenininha, você corta um pedacinho, cobre a ponta ativa do bisturi, deixa só aquela pontinha de 1 milímetro e meio, você deixa ali aquela pontinha pequenininha para o cirurgião poder fazer a coagulação dele bem pontual, e ele vai ficar muito feliz de ver que você está preocupado de proteger, de não queimar tecidos adjacentes durante a cirurgia. Beleza? Próxima lista, cervical posterior. Então, vou começar por onde sempre começo. Acessos, tá, galera? Então, as lâminas sempre, galera, de regra, 23, 15 e 11, tá bom? Placa de dispersão, caneta mono, película incisional, kit campo. Vamos para a hemostasia? Vocês podem observar que não mudou quase nada aqui, ó, quando eu passei do acesso para a hemostasia. Eu vou precisar do Surgicel, eu vou precisar do Gelfuan, que é a esponja hemostática, vou continuar precisando da compressa neurocirúrgica, a cera para osso e as compressas normais. Aí, quando eu venho aqui para o fio de sutura, opa, aí aqui mudou um pouco as coisas. Jonatas, por que mudou tanto assim os fios? Muda. Muda porque o acesso é diferente. Você vai acessar o paciente pela via posterior. Lembra da lombar? Que o cara começa fechando os músculos ali embaixo, ele precisa fechar face, aí ele precisa fechar vários planos. E para cada plano mais forte de músculo que você tem, você precisa de um fio mais resistente. Então, olhando por esse espectro, pensando dessa forma, eu preciso ter fios mais fortes. Então, ele vai começar aqui com o Vicrio 1, que ele vai fechar a musculatura, vai fechar a face, até ele deixar ali no subcutâneo. Para depois ele passar para o Vicrio 2, tá bom? Para fechar o subcutâneo e depois fechar só a derme, com um pontinho de pele. Beleza? Então vamos lá. Nylon 2, Nylon 3 e Nylon 4. Por que eu peço sempre esse grupo de fios, galera? É porque quando eu estou no hospital que eu não tenho película adesiva, eu também faço cirurgias no SUS, o que acontece? O cirurgião fixa o campo. Na hora de fixar o campo, ele fixa sempre com nylon 2. Nylon 3 e nylon 4. Aqueles cirurgiões que se preocupam muito com o paciente, têm um cuidado muito extremo, fecham com nylon 4, dão um pontinho legal. Aqueles que dizem assim, não, cara, preciso fechar, o mais importante é funcionalidade, então ele pega o nylon 3 e fecha a pele e está tudo certo. Quem está certo e quem está errado não cabe a mim julgar. O que cabe a mim é servir o cirurgião da melhor maneira possível e do jeito que ele quer e do jeito que ele precisa. Porque assim ele vai me acionar sempre que ele precisar. Tá certo? Fechamento de pele, galera, ele pode ser feito com nylon ou ele pode ser com monocrio. Mais uma vez aqui, você vai ver uma sequência de prolene. Olha só aqui. E agora, essa sequência aumentou. Eu tenho aqui prolene 4, prolene 5 e prolene 7. Por que eu coloquei essa família de prolene? E esses prolene todos são cardiovasculares, galera. Por que eu falei isso? Quando eu estava montando essa lista, coincidentemente, eu montei essa aula numa terça-feira, e quando foi na quarta, eu tive uma cirurgia de tumor medular. E quando eu cheguei na cirurgia de tumor medular, a primeira coisa que eu tenho que lembrar é a seguinte: quem faz tumor medular é neuro. Ele vai abrir a medula, são estruturas extremamente pequenas e delicadas.
Então, eu preciso de fios que segurem a dura mater, pia mater, para poder afastar e deixar o interior da dura mater, o interior da medula exposto e sustentado por esses fios, sem machucar. Então, eu preciso de fios altamente delicados para a parte mais espessa da dura mater e para a parte mais delicada da dura mater. Então, para isso, eu tenho os fios de Prolene 4, Prolene 5 e Prolene 7. Então, toda vez que você se deparar com uma cirurgia de tumor medular cervical, seja ele cervical, seja ele lombar, já te prepara com essa família de Prolene. Fique esperto. Família de Prolene para tumor medular. Prolene 4, Prolene 5 e Prolene 7. Todos cardiovasculares. Beleza, galera? Materiais complementares. Aqui não mudou tanto, tá? Aqui a gente vai ter a seringa de 20 para montar o mesmo sistema de irrigação junto com o gel 14, o dreno de sucção, que é o dreno de Portovac, tá? Dependendo da marca, vai ter outro nome, mas o mais comum é o Portovac, o saco estéreo, que é o que eu já falei, que é a capa da escopia, as agulhas, para poder aspirar e infiltrar, que aí você vai perguntar para o cirurgião se ele vai infiltrar no início ou no final, e gás, né, galera? A gente vai precisar de gás ali para secar a região da cirurgia e também para fazer o curativo no final. Próxima cirurgia, risotomia cervical. A risotomia cervical é uma cirurgia que a gente precisa ficar muito esperto, porque é o seguinte, a questão das seringas, ela não vai mudar muito de um cirurgião para outro. Então, você já prepara ali um jogo de seringa. 4 seringas de 5, 4 seringas de 10, 4 seringas de 20, uma agulhinha de insulina, uma agulha 25 por 7 e uma 40 por 12. Uma não, 3, porque você vai precisar aspirar vários fármacos diferentes. E para isso, você precisa ter uma agulha diferente para cada fármaco, para que você não tenha mistura desse fármaco pela agulha. Tá bom? Então, já separa essas agulhas diferentes para você usar uma para aspirar cada tipo de fármaco diferente. Tá legal? Então, olha só. Quanto à infiltração, hoje mesmo estou gravando essa aula e eu estive numa risotomia hoje pela manhã com um cirurgião que eu nunca tinha feito risotomia com ele. Jonatas, quando eu vou para uma cirurgia que eu nunca fiz com o cirurgião se atrasa e ele liga dizendo, põe o paciente na sala e manda o instrumentador montar a mesa. E agora? O que eu levo para a sala? Essa é a pergunta que a gente se faz. Então, para eu me livrar do sufoco, o que eu fiz? Montei a regra geral, que é essa aqui que eu estou mostrando para vocês. O que eu levo? Xilocaína sem vaso. Por que xilocaína sem vaso? Porque eu preciso bloquear a pele. Então, toda vez que ele for enfiar a agulha, eu sei que ele vai botar um anestésico na pele. Então, anestésico na pele, eu não preciso perguntar para o cirurgião qual que ele vai usar, porque ele vai usar uma xilocaína sem vasoconstritor. Beleza? Para anestesiar, para preparar o material, a medicação para infiltração. Normalmente ele mistura uma medicação com vasoconstritor mais um corticoide. Alguns cirurgiões fazem uma alquimia, eu chamo de alquimia isso. Eles fazem mais misturas de medicação, meio ml disso, meio ml de clonidina, põe um pouquinho de morfina, põe um pouquinho de glicose, enfim, eles fazem uma alquimia louca. Eu já estive com um cirurgião assim, e eu já chego, quando eu vejo aquele monte de medicação, eu paro e digo, doutor, precisa que você me diga como que o senhor prepara a sua infiltração. E eles não têm receio de falar. O cirurgião especialista em dor, ele prefere perder tempo te ensinando como preparar a medicação dele, do que perder tempo depois no mau resultado que ele teve, porque a medicação não foi preparada de maneira correta. Então, pergunta, não tem problema nisso, mas de regra, põe isso na sala. Xilo com vaso, tá? Xilo sem vaso, Novabup com vaso, Novabup sem vaso. Contraste, galera, por que ele faz contraste? Ele precisa do contraste para ele localizar quando ele está fazendo uma infiltração ali no forame, tá bom? Se ele for colocar medicação ali para desinflamar, um processo inflamatório naquele ponto do forame, de uma raiz que está ali sofrendo algum processo inflamatório, ou por compressão, ou por qualquer outro problema que esteja acontecendo ali, o que vai acontecer? Ele precisa localizar, saber se ele está no local certo. Ele vai usar a escopia com auxílio desse contraste, tá bom?
E o que a gente vai indicar de contraste, galera, quando se fala de radiofrequência? Eu preciso de um contraste menos neurotóxico e menos iônico possível. Então, a gente precisa ficar atento a isso. Olhar a bula dos contrastes. Eu vou sugerir 3 aqui para vocês. O Enetix, o Visipac e o Omnipac. Então, são esses contrastes que normalmente a gente vai encontrar nos hospitais para poder estar separando para os cirurgiões utilizarem nessa cirurgia. Jonatas, eu fui para um hospital e tinha Telebrix. Galera, Telebrix é contraste altamente neurotóxico. Então, eu não posso usar ele nessa cirurgia, porque se ele cair em cima da raiz, se ele cair em cima da medula, dá problema. Então, já aviso o cirurgião, não tem. O que tem é Telebrix, não serve, porque ele é muito neurotóxico, pode dar problema para o senhor. Beleza? E o cirurgião vai entender, vai fazer sem, ou ele vai na farmácia, vai conversar com o farmacêutico ou com a enfermeira, e vai dizer, e eles vão procurar uma solução, ou de repente tem lá no estoque, não está ali dentro dessa farmácia satélite no centro cirúrgico. A outra medicação que eu preciso separar, essa sempre é de preferência do cirurgião. Eu gosto de deixar isso aqui na sala. Diprospan, Depomedrol, Solumedrol ou Dexametasona. São os corticoides que mais são utilizados nesse tipo de infiltração, tá? Dexametasona, às vezes, menos, porque você sempre vai ter à sua disposição o Diprospan e o Depomedrol. Se não tiver Depomedrol, o Solumedrol vai ter com certeza. Se não tiver Diprospan, você vai encontrar o Duoflan, então aqui é a mesma substância. Então, esses são os corticoides que a gente trabalha ali dentro da radiofrequência, beleza? Quanto aos materiais complementares, a gente vai ter o kit campo, que vai ser aquele kit universal, 4 partes, um superior, um inferior, 2 laterais, um campo com mesa de maio e um campo com bolso, e 2 aventais. Cada um vem com uma compressa para você poder secar as mãos, beleza? Gaze, compressa e o saco estéreo para você cobrir ali o raio-x que vai ser utilizado durante a cirurgia. Joia? Cirurgias de videoendoscopia cervical. Uau! Galera, é o seguinte, essa cirurgia ela é feita por via interlaminar exclusivamente, tá? Então, vocês podem olhar aqui pelo panorama, olhando aqui para o nosso slide, a gente vê que não tem tanta coisa, não tem tanto segredo, mas a gente precisa estar exatamente com esse material a postos na sala, porque na ausência de um deles, você vai ter problemas com certeza. A cirurgia endoscópica são cirurgias extremamente dinâmicas. Elas acontecem, é uma cirurgia que o instrumentador, ele trabalha, ele se movimenta do início ao fim, não é aquela cirurgia que, por ser por vídeo, dá sono, porque tem um momento que movimenta muito, aí para, o cirurgião trabalha e tu fica só olhando. Isso não acontece na endoscopia de coluna. Você trabalha do início ao fim e trabalha bastante. Então, vamos lá. Material de acesso. Lâmina de bisturi número 11, porque ele só vai fazer um furo na pele, que é o tamanho praticamente, a espessura praticamente da entrada do dilatador. Um kit campo universal, superior, inferior, 2 laterais, 2 aventais, um campo com bolsa e uma capa de malha. Gravem sempre isso. É o kit 4 partes ou kit universal. Beleza? E a película adesiva incisional, que ela é fundamental para poder segurar o saco que vai coletar a água que vai ser dispensada durante a cirurgia. Joia? Material de irrigação. A gente precisa ter isso abundante na sala. Soro fisiológico de 1.000, galera. Soro de 1.000. Eu começo sempre pedindo de 10 a 15 unidades, deixo na sala. Se sobrar, beleza, não tem problema, devolve, tá? Mas não deixa faltar, porque se para a irrigação na sala, na aula de cirurgia, para a cirurgia, seca o sítio operatório, e isso não é legal, tá? Equipo 4 vias. Que equipo 4 vias é esse, Jonatas? Aquele equipo que a gente usa na urologia, aquele que ele é bem largo, assim, bem grosso, e ele dispensa bastante água. Ah, mas ele é curtinho. Não tem problema, porque o cirurgião não vai movimentar tanto a aórtica, ela vai ficar paradinha ali, ele vai ficar trabalhando, ele só vai subir e descer no mesmo lugar. Ele não vai movimentar para o lado, para o outro, como na cirurgia geral. Tá? Então, apesar daquele espaço entre o suporte de soro lá em cima, quase tocando no teto, e o equipo, seguindo até a ótica, ser curto,
é o suficiente para dar uma excelente pressão gravitacional desse soro, para que tenha uma irrigação legal, uma irrigação boa durante a cirurgia. Jonatas, posso fazer uma extensão? Pode, claro que pode. Mas você precisa entender uma coisa, que existe uma lei da natureza que, se você aumenta o percurso desse soro, você diminui a pressão. Então, aí você vai ter que escolher o que você quer. Se você quer aumentar a pressão ou diminuir a pressão, tá? Então, eu te recomendo sempre manter a pressão contínua e forte, porque vai melhorar a visualização do cirurgião durante a cirurgia. Saco estéreo, para coletar a água, que ela vai ficar fixada do lado do paciente, junto com a película adesiva. 2 sacos estéreis, um para cobrir o raio-x, a parte de cima, e quando ele virar no perfil, você cobrir a parte de baixo. Tá? Então, 3 sacos estéreis. Se você não tiver saco estéreo, conversa com a sua enfermeira da sua cidade, para comprar aqueles... Pode ser até aquele saco do lixo que eles usam mesmo no hospital, aquele saco branquinho que põe no hamper. Pega um daquele novinho, dobra direitinho, manda passar no esterrar, tá tudo certo, vai resolver a tua vida, você vai ver. O cirurgião não vai ficar molhado, não vai ficar encharcado, e a tua cirurgia vai ser lisa, tranquila, tá? Se você põe um negócio de pano, uma capa de pano no seu raio-x, se molhar, contaminou, já era. E na endoscopia é quase impossível não molhar, porque a água, ela faz vários caminhos, vários percursos, vai para um lado, vai para o outro, enfim. A chance de molhar e contaminar é grande, então melhor evitar. Infiltração, galera, sempre que acaba, o cirurgião prepara uma infiltração para poder fazer ali no paciente no final da cirurgia, tá? Ela pode ser feita com xilocaína com vasoconstritor, ela pode ser com nova bup, ela pode ser, essa nova bup pode ser com vaso ou pode ser sem vaso, de preferência, por todas as cirurgias que eu já passei, os cirurgiões dão preferência pelos anestésicos com vasoconstritor, tá? De preferência a xilocaína. Botei nova bup aqui, por quê? Porque ainda tem cirurgião que faz com nova bup. Põe os dois na sala e o cirurgião vai decidir para você qual que ele vai querer usar. Isso vai estar associado a um corticoide, tá bom? Esse corticoide também é da preferência do cirurgião. Pode ser diprospan, pode ser solomedrol, pode ser depomedrol, pode ser dexametasona, o que tiver disponível lá, duoflan, enfim. Ele vai dizer qual o corticoide da preferência dele, vai te dizer para tu misturar e qual a proporção que você vai misturar, tá bom? Uma seringa de 20 para você botar essa solução dentro de infiltração. A agulha de 40 por 2 é 25 por 7, tá? E você vai colocar também aqui uma agulha de hack número 22. Jonas, para que essa agulha de hack 22? Ela é uma agulha mais rígida, é aquela pretinha, para que ele possa infiltrar essa medicação ali nas facetas do paciente, para poder melhorar a dor dele e o processo inflamatório no pós-operatório. A sutura é feita com monoclio 4.0. Se você não dispor desse fio, você vai escolher um nylon, a escolha do cirurgião, que pode ser nylon 3 ou nylon 4. Joia? Que bacana, hein, gente? Vamos que ainda tem mais coisas. Cirurgias toracolombares, galera. Dentro deste grupo, nós colocamos as principais vias de acesso. As cirurgias de acesso por via posterior, as cirurgias de acesso extremolateral e anterior, as risotomias, a endoscopia de coluna e a cifoplastia, a vertebroplastia. A gente vai falar um pouquinho do preparo e programação dos seus materiais para cada uma dessas cirurgias. Cirurgias toracolombares de acesso posterior. Aí a gente tem um grupo de cirurgia bem amplo dentro das cirurgias de coluna. A gente vai ter as artrodeses lombares, a gente vai ter as fraturas, né, que acontecem por compressão ou fraturas que acontecem por tumor, são fraturas patológicas, e a gente tem fraturas por trauma, né? O paciente se acidentou por acidente automobilístico, ou por queda de cavalo, queda de própria altura, enfim. Então, isso aí causam traumas que ele pode vir a precisar de uma artrodese, tá? Então, para isso, a gente vai precisar se preparar quanto ao nosso material de farmácia, do que a gente vai ter na sala para essa cirurgia. E ainda vou incluir nesse grupo as corpectomias também, porque a gente vai usar esse mesmo material. Então, vamos lá, galera, com o nosso material de acesso. E vocês podem olhar
que conforme a gente vai visualizando aqui, a gente começa a mentalizar e a formar um prospecto de pedido. De cara, quando você olha aqui para o material de acesso, você consegue perceber que é muito semelhante ao acesso da cervical posterior. Aí você, mas por que ele repetiu? Eu não repetia, porque é exatamente igual mesmo. A gente vai usar exatamente isso, tá? Aquele conjunto de lâminas, a placa de dispersão, caneta mono, película adesiva incisional e o kit campo. Superior e inferior, 2 laterais, um campo com bolso e um campo de mesa de malha. Esse é o kit campo universal, tá? Olhando para isso, a gente vem para os fio de sutura não, hemostasia, tá? Olhando aqui para a hemostasia, a gente olha e começa a observar que ela se repete também, é bem igualzinho. Então, quando você pensar que cirurgia de coluna é complexo, não é. São rotinas que a gente precisa gravar, principalmente em relação a isso. O dinamismo está no ato operatório. E aqui você vai ter a oportunidade de cobrir o convencional, o rotineiro e também o imprevisto. Você vai estar pronto para atender as suas intercorrências dentro da sua cirurgia, que elas vão acontecer, não é podem acontecer, elas vão acontecer, você não está isento delas. Isso vai acontecer e você precisa, sim, estar pronto para resolver cada uma delas e saber como resolver. Então, ali a gente vai ter o Surgicel, o Gelfuan, as compressas neurocirúrgicas e as compressas normais. Para cirurgias toracolombares, a gente vai pedir uma quantidade maior de compressas, tá? Isso tem pacote de 5, pacote de 10. Eu gosto de botar sempre 30 compressas na mesa, tá? São 3 pacotinhos de 10 para começar, porque tem que enxugar a mão, e o cirurgião usa para lavar o paciente, então ali já vai 2, 3 compressas para ele poder limpar após a lavagem. E se você for fazer uma escoliose, que eu incluo também nesse grupo das cirurgias toracolombares, você vai precisar de compressinha. Sabe aquela compressinha que usa na cirurgia cardíaca? Os cirurgiões gostam muito dela para fazer hemostasia. Eles vão fazendo aquele acesso bem longo e conforme eles vão descendo, se afastando da primeira parte do acesso, eles põem compressinha e deixam ela sob compressão. Pega o afastador de Cobb, o elevador de Cobb, e coloca sob compressão a compressinha e ela vai promovendo a hemostasia ali naquele local enquanto ele vai fazendo acesso em todo o percurso que ele precisa fazer para colocar parafuso na escoliose. Então, compressinha nas cirurgias de escoliose é muito importante. Aquela compressinha que usa na cirurgia cardíaca. Material de sutura, galera, se aplica a mesma condição que a gente aplica para a cervical posterior. Ele vai usar fechar musculatura, fechar face, então a gente precisa de um fio para musculatura mais forte. Então a gente vai precisar de Viclio 1 para musculatura mais interna e para fechar a face, Viclio 2 para fechar a hipoderme, Nylon 2 para fixar campo, se você estiver num local onde não tem película adesiva, você vai precisar de Nylon 2 também para fixar o dreno. Tá legal? Nylon 3 para fechar a pele, se o teu cirurgião não usar monoclio 4.0, que aí ele faz um ponto intradérmico para fechar. Se ele não quiser, beleza, ele vai fechar com ponto simples e vai usar um Nylon 3. Olha aquele jogo de Prolene lá de novo aparecendo, gente. Prolene 4, Prolene 5, Prolene 7. Se eu tivesse com vocês aqui e perguntasse para que serve esse jogo de Prolene, eu tenho certeza que você responderia. Quando eu tiver cirurgia de tumor intramedular, eu preciso desse jogo de Prolene na mesa. Deixa pelo menos 4 de cada tamanho, beleza? Na mesa, aberto, porque no momento que ele entrar na microcirurgia, você vai precisar desses fios lá apostos para poder ele ancorar a ponta de cada camada da dura mater, beleza? Fique atento com isso. Materiais complementares aqui a gente vai repetir exatamente igual que a gente usou para as outras cirurgias. Seringa de 20 anexada ao gel 14. Opa, para... O que é isso aqui, Jonathan? Seringa de 60. Galera, tem cirurgião que gosta de fazer aquela lavagem valendo. Ele não quer derramar, dar o balde todo. Então, ele pega a seringa de 60, que é aquela grandona, a gente põe 2 na mesa, enche, e eles lavam com essa seringa de 60. Então, ele consegue jogar muito mais soro numa pressão maior, sem espirrar tanto ali naquele local. Então, seringa de 60, deixa umas 2 na mesa ou na sala,
e você utiliza ali para poder lavar a cavidade operatória. Dreno de sucção, capa de microscópio, no caso para a equipe de neuro, muito importante lembrar, equipe de neuro, de regra, vai usar microscópio. Equipe de ortopedia, pergunte, mas a de neuro, de regra, vai usar capa de microscópio. Saco estéreo, para repetir mais uma vez, saco estéreo é a capa do arco cirúrgico, agulha 25 por 7, 40 por 12, para você fazer a infiltração ou no início ou no final. Aí o cirurgião vai decidir aonde que ele vai fazer essa infiltração. Gaze e atadura de crepe. Jonatas, atadura de crepe, onde que você viu usar atadura de crepe em cirurgia de coluna? Você vai mumificar o paciente? Não, não vou mumificar o paciente. Existe uma cirurgia feita na lombar chamada microdissectomia, tá? Olha só, a galera aqui está aqui com a gente e que tem mais tempo de cirurgia de coluna vai lembrar disso, que antes da cirurgia endoscópica, inclusive até hoje se faz isso. O cirurgião faz aquele acesso pequeno, de mais ou menos de 2,5 a 3 centímetros, ele faz aquele acesso, e ele vai divulsionando o tecido até ele chegar na lâmina. Quando ele chega na lâmina, ele vai pegar o afastador de Taylor, e ele vai encaixar o afastador de Taylor bem no processo transverso e vai, na ponta do afastador de Taylor, botar a atadura. Como que ele vai botar a atadura ali? Ele vai pegar a atadura, vai abrir ela todinha. Ele não, nós vamos fazer isso. No início da cirurgia, você vai abrir a atadura todinha e vai emendar, fazer um nó numa ponta desse arco e um nó na ponta do outro arco, tá? Um nó na ponta do outro arco. E vai formar um círculo bem grande. Esse círculo vai ficar preso na ponta do Taylor. E ele vai enrolando no Taylor até esse Taylor ficar sob pressão. E essa outra ponta vai ficar para o chão, presa no pé do cirurgião. Então, quando ele quiser dar apoio no Taylor, ele dá mais pressão lá na pisada, lá no chão, e o Taylor acaba puxando mais musculatura. Nós vamos ter uma aula de instrumental e eu vou mostrar para vocês o Taylor e como que usa o Taylor. Toda vez que você for para uma cirurgia de microdissectomia, lembre de pôr 2 ataduras de crepe número 15, porque o cirurgião vai te pedir o Taylor, e quando ele te pedir o Taylor, não basta dar o Taylor, você precisa estar com toda a estrutura pronta para usar esse afastador. No caso, a atadura de crepe número 15. Lombar, extremo lateral e anterior. Eu agrupei esses dois procedimentos num só. Aqui a gente tem ali as cirurgias de ALIF, de AXLIF, mas o que eu preciso ficar atento aqui, galera? Aqui algumas coisas vão ser diferentes, tá? O que vai acontecer aqui? Normalmente, nesse tipo de cirurgia, nós vamos ter 2 equipes de cirurgiões trabalhando. Uma equipe de cirurgia geral, ou vascular, que é a cirurgia que a gente chama de equipe de acesso. Tá? Alguns cirurgiões de coluna fazem o seu acesso, mas eles preferem entregar isso para uma equipe de acesso, um cirurgião vascular, um cirurgião geral, um cirurgião torácico. Então, você vai ter 2 tempos operatórios. Você vai ter um tempo onde vai entrar esse cirurgião de acesso e o segundo tempo que vai entrar o cirurgião de coluna. O cirurgião de acesso abre, o cirurgião de coluna opera a coluna e o cirurgião de acesso fecha. Beleza? Isso se aplica aos acessos extremo-lateral, que são feitos aqui na região de costela, e isso se aplica também aos acessos anteriores, que são feitos aqui na região pélvica, logo abaixo do umbigo, para fazer ali as cirurgias de ALIF, tá bom? Então, a gente separa aqui material para atender esses 2 caras. Já se prepara para isso. Então, de regra, a gente vai ter de acesso tudo igual, tá bom? As lâminas de bisturi, a diferença é que você vai pedir 2 para cada tamanho. Você vai ter que pedir 2 de regra. Um para o cirurgião de acesso, um kit desse para o cirurgião de acesso, e um kit de lâmina para o cirurgião de coluna, tá bom? Sempre peça isso. Porque o cara do acesso vai tocar em regiões que o cirurgião de coluna não vai tocar. Então, a gente sabe que se eu botar lâmina numa região que eu não quero que ela tenha acesso com a parte óssea, eu tenho que trocar essa lâmina, senão eu vou estar infectando aquele osso. Posso possivelmente levar infecção para aquele osso ou levar partículas orgânicas que não fazem parte daquela flora daquela região, daquele sítio. Isso pode dar problema. Então, monte 2 kits separados para poder você ter um sucesso maior na sua cirurgia. Então,
Kit de lâminas, placa uma só, caneta traga duas também, tá? Mas quem mais vai usar vai ser o cara da geral, tá bom? Caneta mono, película adesiva, o kit campo universal. Parte superior, parte inferior, dois laterais, um campo com bolso e um campo de mesa de malha. Beleza? Olha só, vamos lá. Fios de sutura. Aí aqui eu vou precisar de fios a mais. Vai entrar um fio a mais em relação aos outros. O cirurgião geral, ele gosta de usar o Vicryl 3, tá? Então a gente vai ter Vicryl 1, Vicryl 2, Vicryl 3, tá? Nylon a gente vai ter o 2 e o 3. Nós vamos precisar também deixar na sala algodão, tá? Algodão não agulhado, algodão 0 e algodão 2 zeros. Beleza? E o prolene 4 zeros, caso a gente tenha alguma intercorrência. O monocrio para a gente fechar a pele, se for a preferência do cirurgião. Se não, vamos fechar de nylon mesmo. Beleza? Algodão 0 e algodão 2 zero. Não agulhado, tá bom? A gente precisa estar com esses fios na mesa, porque são os fios que o cirurgião da cirurgia geral, da cirurgia torácica, da cirurgia vascular, usam para fazer ligadura de vaso. Então, a gente precisa estar a posto com esses fios, caso ele precise. Então, ele precisa sim estar na mesa, mesmo ele pedindo ou não, tá? Hemostasia, a gente vai usar basicamente a mesma, Sugicel, Geofuan, compressa neurocirúrgica, cera para osso e as compressas, beleza? Material complementar também basicamente igual. E aí a gente já começa a formar uma opinião em relação a esses materiais que eles vão se repetindo. E conforme eles vão se repetindo, a gente sabe que a repetição ela faz com que a gente comece a gravar as coisas e a fixar mais. E quanto mais você repete, mais você aperfeiçoa. Risotomia lombar. Galera, risotomia lombar muito semelhante à risotomia cervical. A gente só precisa ter cuidado com as medicações, tá bom? Então, em relação ao jogo de seringas, a gente vai manter o jogo de seringas, seringa de 5, seringa de 10, seringa de 20, agulha de insulina, agulha de 25 por 7 e agulha 40 por 12, que precisam ter 3 para a gente não misturar a medicação, beleza? O material de infiltração, a gente vai ter a xilocaína com vaso, sem vaso, nova agulha com vaso, nova agulha sem vaso, e o contraste, caso ele for fazer ali no forame, tá bom? Em relação ao contraste, a gente sempre precisa estar atento para usar o menos neurotóxico possível. Então, a gente sempre indica aí Omnipaque e a gente indica também o Enetix, que é menos iônico, mas a gente dá preferência sempre pelo Omnipaque, que é um dos melhores contrastes para esse tipo de situação. Corticoide, galera, o cirurgião tem as preferências dele. Eu costumo deixar na sala o diprospan, o solomedrol, o depomedrol e a dexametasona. Tá? Caso ele escolha por uma delas, a gente já tem tudo ali e fica mais fácil para poder trabalhar. Material complementar, né? A gente vai ter ali os kit campos, gases, compressa e o saco estéreo para cobrir o intensificador de imagem. E, por fim, nós temos as cirurgias, que são as cirurgias percutâneas, que são a cifoplastia e a vertebroplastia, tá? Eu botei junto porque são cirurgias que parecem semelhantes, mas não são, porque são técnicas diferentes. A cifoplastia é feita por técnica de balão e a vertebroplastia é feita por infiltração de cimento. Mas por que eu botei junto? Porque o material que eu vou usar para cada uma delas é exatamente igual, tá? A diferença é que na vértebra eu não vou usar contraste e na cifo, sim, tá bom? Mas o kit de acesso é a lâmina 11, porque só é uma punção com uma agulha, tá? Então eu preciso da lâmina para poder ele descer essa punção melhor, tá? Os seus dilatadores, suas cânulas de trabalho. Kit campo universal, a película adesiva incisional é opcional, alguns cirurgiões nem gostam, porque ela segura, ela agarra no puncionador. Então, vai depender se o convênio autorizou, se o cirurgião gosta de usar, se ele não gosta. Então, a gente sempre pergunta, e por isso eu coloquei aqui opcional, tá bom? A infiltração, que sempre vai ser um anestésico com vasoconstritor, tá bom? Uma seringa de 20, agulha 40 por 12 para aspirar e uma 25 por 7 para você poder fazer essa infiltração. De material complementar, galera, a capa para escopia, tá bom? Precisa estar na sala. E esse cara aqui embaixo, frasco para acondicionar peças. Que peças são essas, Jonatas?
Alguns kits de cifoplastia vêm com uma agulha de biópsia. Então, tenham como rotina deixar na sala um frasquinho de cultura, porque se essa fratura foi patológica, o cirurgião quer saber a origem disso aí. Ele quer saber o porquê que esse osso quebrou. Então, já visualizando isso aí, o que acontece? Você deixa na sala, o cirurgião tirou a peça, imediatamente ponha no frasco. Não deixe para o final, porque no final é aquele corre-corre, tira campo, tira isso, tira aquilo, e corre o risco de esquecer. Ah, Jonathan, mas eu nunca me esqueço, parabéns. Mas crie como hábito, saiu a peça, traz o frasco, coloca no frasco, tudo certo. Você se livrou daquela responsabilidade, identificou a peça, está na mão do circulante e você cumpriu com a sua responsabilidade de acondicionar a peça para mandar para o laboratório para ser analisado. E, gente, continua firme, continua forte. Se você é diferente, você vai ser observado. E é uma frase que eu sempre uso. Faça o melhor, não porque alguém vai estar te olhando naquele momento, mas porque em algum momento, quando você menos esperar, pessoas que você nem imaginava vão aparecer na tua frente e vão dizer, eu quero você porque você é muito bom. E você nem sabe de onde que essa pessoa te conhece. E tudo isso faz toda a diferença. Então, ser um diferencial é algo que te faz ser destacado no meio do todo. Entendeu? Então, vem com a gente, vamos ser um especialista, porque a gente vai te ajudar a crescer.